É isso aí, Zé Maria, vamos em frente então. O ministro do STF, olha ele de novo, né? Já estava demorando para a gente falar dele. Ricardo Lewandowski disse nessa quinta-feira que só reagiu às críticas em avião porque se sentiu na obrigação de defender a honra do Supremo. Voltou com essa conversa fiada. A afirmação foi feita à Folha de São Paulo, quer dizer, não satisfeito em já pagar aquele mico, dando essa informação por meio da sua assessoria, ainda repetiu aos jornais. O advogado Cristiano Acioli, que foi detido pela Polícia Federal por dizer que o STF é uma vergonha, era aquele passageiro envolvido no episódio. Segundo o magistrado, a crítica democrática é um direito do cidadão, mas a ofensa às instituições é um perigo para o Estado democrático de direito. Também hoje, o Sindicato dos Advogados de São Paulo divulgou uma nota de desagravo ao ministro, apontando que o comportamento do advogado não reflete a opinião da maior parte dos operadores de direito do país. Quer dizer, quem é o Sindicato dos Advogados também? É sindicato, né, Augusto Nunes? Não representa todos os advogados do país. Eu duvido que tenha havido um levantamento com todos os advogados do país para o sindicato falar em nome da maioria, né? Mas fala, é a opinião da maior parte dos operadores de direito do país. Ainda nessa história, Cristiano Acioli contou que foi impedido de deixar o aeroporto não por um policial, mas por um técnico judiciário. Trata-se de Alexandre Magno Andrade Gorga, chefe da seção de segurança pessoal de dignatários do STF. Durante anos, ele atuou como motorista do ex-ministro Sepúlveda Pertence, que defendeu o ex-presidente Lula. O técnico judiciário chegou a ironizar a situação do advogado. A gente tem mais um vídeo, porque essa história fica ainda mais enrolada e vai ter que ter consequência, sim, de apuração. Solta lá, Andrezão. Como o senhor está usando? O tom meu é um desacato. O meu tom é um desacato. Se ser preso injustamente, eu não posso usar um tom. Aí o senhor se defenda, não é comigo. Não é contigo. Agora não é contigo. Tá bom. Ou é contigo. Agora o senhor fica feliz. Vai ser preso por autoridade policial. Vai ser conduzido. Ótimo. Agora você vai ser feliz. Ótimo. O senhor também, então. Eu vou pedir para dar boa de prisão pro senhor também por abuso. Vai prender os dois, sim. Vai prender os dois. Vou gravando mesmo. Vou gravando que o senhor pegou o seu crachá e escondeu. Não quis se identificar no avião para mim. Não falou o motivo que eu estava sendo retido dentro do avião. Tá aí a declaração, portanto, do advogado Cristiano Acioli. Para quem está vendo pelas imagens, obviamente, viu que a gente estava mostrando ali esse chefe da seção de segurança pessoal, o Alexandre Magno Andrade Gorga. Ele deu uma ironia, falou: você está feliz agora que você vai ser preso pela autoridade policial? E pelo que eu entendi do episódio, Augusto, esse rapaz que não tem o poder de prisão acabou se passando por alguém que tivesse o poder de deter o passageiro, se fez de policial, pelo que parece, tá? Não estou aqui fazendo acusação nenhuma, porque era disso que o advogado estava reclamando. Quer dizer, ele estava ali meio que detido no avião por uma pessoa que não tinha autoridade para fazer isso, depois que houve a ameaça e a convocação da Polícia Federal pelo Ricardo Lewandowski. Então a gente está vendo aí casos seguidos que, obviamente, aqui não estou falando de um enquadramento legal, mas que parecem, para qualquer leigo, abusos seguidos de autoridade. Sem a menor dúvida. Vem aí a cuíca, o Andrezão, ou tem um... Pode seguir, né? Então vamos lá. Olha aqui. É impressionante. Tá com medo de cuíca. Com medo da cuíca. Eu escrevi hoje o seguinte, que a OAB, ela parece mãe de preso. Né? O silêncio estridente da OAB em torno do caso tem que ser comentado. Ela parece mãe de preso. A mãe do preso, assim, o jeito ele age como um serial killer de cinema americano, e a mãe continua dizendo: o menino é bom. Aquelas entrevistas quando tem rebelião no presídio. O menino é bom, é que ele começou a andar em má companhia, né? E aí cometeu alguns erros e tal. Você vai pegar a capivara do cara, tem 25 latrocínios, 3 assaltos à mão armada, etc, etc. A OAB, todo advogado, ele está agindo para garantir o direito de ampla defesa e o devido processo legal. Ele está defendendo a liberdade, a sagrada liberdade do cliente. Então, em nome disso, a OAB exige que os advogados não sejam submetidos à revista quando vão a cadeias, e vários deles são mulas que entram até com armas e com celulares. Como é que chegam os celulares lá?
não podem ser revistados. Há advogados, já temos dito isso aqui com frequência, formados pelo PCC. Alguns são funcionários da organização criminosa e, no entanto, a OAB diz, não pode. Como revistar um advogado? Não pode ser revistado como nós somos revistados no campo de futebol, por exemplo. A OAB, se um advogado ele desacata um juiz, como fizeram os advogados do Lula com o Sérgio Moro, eles ficam ali protegendo, como mãe de preso. A única coisa que a OAB não tolera, é o que se viu agora, pelo silêncio estridente, repito, da entidade, é um juiz, é um advogado dizer a um ministro do Supremo, vocalizar o que a maioria absoluta do Brasil decente pensa. O Supremo é uma vergonha. A OAB não se manifestou. Um grupo de advogados que ganham milhões porque cobram em dólares por minuto, eles se juntaram no manifesto, vocês sabem todos, começando pelo Cacai, a favor do Supremo. Agora me vem os sindicatos dos advogados a favor do Supremo. Então, eles estão tratando os filhos que continuam como a mãe do preso. É como se a mãe do preso tivesse 5 filhos, 4 presos, 1 em liberdade. Aí ela fica defendendo os 4 e atacando o que é honesto. Esse silêncio devia ser quebrado pelo menos para que a OAB dissesse para essas antas jurídicas que não existe crime de injúria contra instituições, eles ainda não aprenderam. Se eles não sabem disso, eles são medíocres demais para trabalhar. Se eles sabem e não e fingem que não sabem, eles deviam ganhar algum prêmio de safadeza. Olha, esse episódio aí provocou um debate muito intenso aqui sobre essa situação, né? O mundo mudou, hoje ninguém volta mais para a caixinha, todo mundo fala a sua opinião, tanto pessoalmente como pelas mídias, né? E é bom todo mundo já ir se acostumando, principalmente juízes do interior que não admitem críticas e acham que estão acima da própria lei que eles prometem seguir, né, e dar as sentenças. Existe isso mesmo. Agora, sobre esse episódio aí, houve excesso dos dois lados. É claro que o avião não é um local próprio, né? Não é um local próprio para se fazer esse tipo de manifestação. Isso provoca insegurança, provoca uma certa instabilidade até no avião. E o Lewandowski, né, demonstrando ali uma falta de traquejo em andar em avião de carreira, respondendo com essa grosseria, com esse tipo de carteirada, que é mandar prender o rapaz, o advogado. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Agora, eu queria comentar aqui uma situação que eu conheço por aqui. É o seguinte, os poderes, né, a Presidência da República, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, Câmara e Senado, têm o seu corpo de segurança. E esse corpo de segurança é considerado como um tipo de polícia, né? A polícia do judiciário, a polícia legislativa e o pessoal do Palácio do Planalto, que é policial requisitado para fazer a segurança. Eu vejo isso aqui, a gente convive no dia a dia, é que esse pessoal, eles acham que são polícia. A gente vê, por exemplo, a polícia legislativa é constitucional. Está na Constituição a polícia legislativa. E houve muito desmando. Antigamente isso era um deputado, um senador, chamava um policial legislativo para resolver problemas dos seus filhos, para proteger os seus filhos, ou uma briga na rua, chamava a polícia legislativa. Hoje já está pacificado que a jurisdição da polícia legislativa é o Congresso Nacional. É no Congresso, é isso aí. A polícia, e tem total jurisdição lá. E é como se fosse mesmo uma cidade. Tem delegacia, tem investigador secreto que se mistura lá no meio do povo para saber exatamente, para colher mais informações e tal. E já está pacificado aqui em Brasília que se houver um policial legislativo armado, sem porte de armas, ele pode ser abordado e preso, porque ele só poderia usar armas dentro do Congresso.
E eles têm armas pesadas da Câmara e do Senado Federal. Esse senhor é a mesma coisa, é o mesmo erro. Ele é policial judiciário, está lá na segurança do judiciário e acha que a jurisdição dele é o mundo, que a jurisdição dele é onde vai o ministro. Olha, isso não é verdade. A jurisdição de um segurança ou de um policial do Senado é no Senado e do Supremo é no Supremo e pronto. Legal, Zé Maria Trindade. Em relação a essa ressalva, a gente já está no 3º dia consecutivo comentando esse assunto, que era da pauta de anteontem. Eu fiz essa ressalva também em relação ao avião não ser um ambiente propício. Sempre fiz, aliás, porque a gente durante todo esse ano comentou vários atos de críticas filmadas por passageiros a pessoas do mundo político, do mundo jurídico. Sempre fizemos essa ressalva. Eu só faço o seguinte registro, que quando o advogado fez a crítica ao Ricardo Lewandowski, na verdade a instituição dizendo que o STF é uma vergonha, estavam todos com celulares na mão ainda e a porta do avião aberta, então o avião estava no solo. E quando ele gravou depois o vídeo, parece que foi depois do pouso também, quando todo mundo estava com celulares na mão, quer dizer, o avião em solo de novo. Parece que durante o voo não houve qualquer perturbação, e eu acho sim que a reação do Ricardo Lewandowski no solo foi bastante exagerada, bastante em desacordo com aquilo que uma autoridade deve fazer naquele momento. E aliás, o Lewandowski que tem um histórico, né? Porque quando fizeram um boneco inflável, um boneco de plástico, ele mandou investigar dele, quando o boneco era dele. É um sujeito que parece que não está acostumado a receber crítica, né? Porque fica lá encastelado no STF, com direito a todos aqueles seguranças, né? Tudo isso que é pago pela população brasileira, pelos pagadores de impostos, e aí quando desce à rua a realidade, para ver a reação do povo às decisões que ele toma, ele fica desagradado e tenta intimidar o cidadão para tentar evitar que novas críticas aconteçam, porque foi isso que a gente depreendeu desse episódio, foi isso que pareceu, né, acontecer naquele momento. Eu fiz um comentário mais detalhado de manhã na rádio, mas só queria chamar aqui de novo a atenção para alguns pontos rapidamente, porque o Lewandowski, no julgamento do decreto de indulto do Natal do Michel Temer, ele deu aquela alegação, Augusto, que o Brasil já prende gente demais, que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. E eu comentei aqui que ele omite, como qualquer defensor de soltura de presidiário omite, que o Brasil está atualmente na 26ª colocação em relação ao número de presos por 100 mil habitantes, que é quando se considera o tamanho da população, né? Porque é muito fácil falar em número absoluto, o Brasil tem uma das maiores populações do mundo. Mas o Lewandowski omite porque faz militância política lá, porque se desse argumentação técnica, levava a argumentação contrária em consideração e tentaria refutá-la, porque é assim que se ganha uma discussão, refutando a argumentação contrária. Aliás, o Lewandowski sempre foi um defensor do desencarceramento, ele votou inclusive recentemente no caso na segunda turma, em fevereiro, pela substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência. Em outubro, o Lewandowski inclusive decidiu conceder domiciliar para mães e grávidas envolvidas com tráfico de drogas, e sempre argumentando que o Brasil já prende demais, quer dizer, era preciso haver algum relaxamento de determinados casos de presidiários. E aí agora ele é simplesmente criticado, nem diretamente, é o STF que está sendo criticado, ele já ameaça de prisão. Quer dizer, de repente a prisão virou uma solução de dissuasão, inclusive, das pessoas de cometerem qualquer ato que ele imaginou, no caso, ser irregular. Felipe, Zé Maria, uma coisa é a instituição, outra são seus ocupantes. Os ocupantes podem desmoralizar uma instituição que vai continuar existindo porque ela deve ser respeitável. Por exemplo, a Presidência da República é uma instituição respeitável e necessária. A presidente Dilma Rousseff não merece o respeito de ninguém. É isso aí. Se não pode atacar a instituição da presidência, olha o que fizeram com o Temer, os petistas. É golpista, tá? Então não pode. Porque ninguém defendeu a instituição da Presidência da República. O Supremo Tribunal Federal está desmoralizado diante dos brasileiros que pensam e têm mais de 5 neurônios, porque eles não são juízes. A função precípua do STF deveria ser interpretar a Constituição. Aí você pode ter um time da toga onde não há um único juiz de carreira. Você só tem a turma do 5º Constitucional, que é outra coisa que vale uma discussão aqui, não deve ser travada agora porque não temos tempo. Agora, esses caras começam a querer prender quem os critica
Eles soltam tudo quanto é bandido. Que rouba dinheiro público. Rouba dinheiro público o tempo todo. Agora me vem o Toffoli, reprovado 2 vezes em concurso para magistratura, querendo acionando a Procuradoria-Geral da República. Sim, precisa saber o que esse moço fez. Ele disse o que nós dizemos aqui, tá? De novo, eu tenho vergonha do atual Supremo Tribunal Federal. Manda prender. É isso aí. E é vergonhoso o comportamento do Ricardo Lewandowski, tanto no episódio quanto nas justificativas.